Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Espero que esse assunto também interesse homens pais e não só mães puérperas, mulheres, porque eu vou falar sobre a amamentação, contar a minha experiência com a amamentação e diante dessa experiência, da minha experiência, que eu sei não é igual a de nenhuma mulher, porque cada mulher vive de um jeito, é muito individual, mas espero que ajude de alguma forma. Na semana passada eu abri perguntas sobre o puerpério, sobre esses meses com a Mel, e eu diria que mais de 50% das perguntas foram sobre a amamentação. Eu até anotei aqui algumas perguntas, mas antes de responder essas perguntas, eu gostaria de contar como que foi a minha experiência. Como eu contei no vídeo passado, a Mel nasceu de uma cesárea, depois de 17 horas de trabalho de parto, uma cesárea bem consciente, muito querida, e tivemos o pele a pele. Naquele momento do pele a pele, eu tinha a impressão que eu tinha ficado com ela 5 minutos, assim, no colo. E o Vinícius falou que foram uns 40, 45 minutos. Então eu tive o pele a pele, eu tive um trabalho de parto e tudo isso ajuda muito na produção do colostro, que é o primeiro leite que vai alimentar o bebê. Assim que ela foi vestida, que ela foi pesada, foi avaliada, ela já veio para o meu colo para mamar e naquele momento eu já estava produzindo colostro e ela já mamou. Então eu tinha a ajuda das enfermeiras e tudo ocorreu diante do planejado. Como nós tínhamos tido, eram 40 horas, né, desde a bolsa ter estourado, ter internado, induzido, entrado em trabalho de parto, ido para cesárea, eu, o Vini e ela, obviamente, estávamos exaustos. E chegamos no quarto e nós dormimos, inclusive a Mel, ela dormiu bastante. Na madrugada, ela acordou para mamar, eu tive ajuda das enfermeiras e tudo estava fluindo muito bem. Até no domingo à noite, ela nasceu no sábado à tarde, até o domingo à noite, que eu senti que poderia ter alguma coisa diferente, mas eu não sei se eu não estava sentindo muito devido à adrenalina, aos hormônios ou aos remédios que eu estava tomando por causa da cesárea. Então eu sentia algo diferente, mas eu não sentia fisicamente. A Manu, que é a enfermeira que esteve comigo no trabalho de parto, ela passou para nos visitar e ela ajeitou um pouquinho a pega da Mel, pediu se eu estava sentindo alguma coisa e falou para eu chamá-la qualquer necessidade, se fosse importante, se eu sentisse que estava precisando. E fluiu. Na segunda-feira nós tivemos alta, viemos para casa e tudo começou ali na segunda-feira à noite, que eu falo que a história da amamentação realmente começou, porque na maternidade ela estava mamando, estava ok, mas essa sensação de algo estranho eu também não sabia se era porque era algo muito novo para mim. Nunca tinha feito, nunca tinha vivido essa experiência, apesar de ter estudado, de ter lido, é muito diferente amamentar do que aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vê sobre o assunto. Na segunda-feira à noite, em casa, eu comecei a sentir muita dor ao amamentar, muita dor. E a madrugada, ela mamando, foi muito difícil. Na terça-feira de manhã, quando ela acordou, ela tinha leite depois da mamada e muito sangue. Eu já estava sangrando muito. Eu mandei mensagem para as enfermeiras, a Manu e a Jana, que prontamente me atenderam e à tarde elas já estavam aqui em casa. Elas fizeram um laser, porque os meus mamilos já estavam assim, quase em carne viva. Doía muito, sangrava muito. E elas
viram que a questão era a tensão da Mel. O que aconteceu? Como ela ficou muitas horas transversa, como ela ficou muitas horas viradinha de lado, tentando virar para o nascimento, e isso não foi possível, ela tinha muita tensão na mandíbula. Então ela vinha mamar com muita força, com muita tensão, e era assim, uma dor que é incrível que a gente esquece a dor, mas eu sei que a dor era surreal, era muito forte. Então a Manu e a Jana, elas viram que era uma questão da Mel e já me orientaram os passos a seguir. Isso foi na terça-feira. Na segunda a gente chegou em casa, na segunda à noite, né, de madrugada, eu já comecei a sentir dor. Na terça eu tive a visita da Jana e da Manu, viram que era uma questão da Mel. Na quarta-feira de manhã nós já estávamos numa odontopediatra para analisarmos o freio da língua, porque na maternidade foi dado como inconclusivo, não se sabia se poderia atrapalhar na amamentação ou não, a odontopediatra não viu razão de fazer qualquer intervenção no freio. À tarde a gente já estava na osteopata, e eu acho que foi tão intenso tudo isso, e em todo lugar que eu ia eu tinha que amamentar e eu sentia aquela dor, e era bem isso, eu tinha que amamentar para mostrar a amamentação como estava sendo, e era muito difícil mesmo. Eu lembro que eu cheguei na osteopata, a Carol Massaneira aqui de Floripa, que eu super indico, se hoje eu consigo amamentar é por causa da Carol, assim, todas as profissionais me ajudaram, mas a Carol foi essencial. Eu lembro que a Carol falou que era normal sentir uma dor até 10 segundos. E ela pediu para eu amamentar a Mel. E ela começou 10, 9, 8. E eu só lembro de olhar para ela e pensar o que ela está fazendo. Eu sinto 40 minutos de dor. A dor ela não acabava, ela não amenizava, eu sentia muita dor. Naquele dia eu cheguei em casa, eu chorei muito. De medo, eu acho, de não conseguir, de dor física, de estar vivendo uma novidade sem saber direito o que iria acontecer, porque é um assunto tão particular para cada mulher. E tudo que eu queria que me falassem assim, daqui uma semana vai estar melhor, ou daqui um mês, daqui 15 dias, e ninguém poderia falar isso, porque ninguém sabia a resposta. E a Carol nos passou alguns exercícios para soltar, ela fez a osteopatia na Mel, e passou uns exercícios para soltar a mandíbula, a linguinha dela. Então, toda vez antes de uma mamada, o Vini pegava a Mel e fazer os exercícios na boquinha dela, que consistia em passar, né, o dedo soltando bem a mandíbula, soltando bem o lábio, tinha auxílio de cotonete, era uma função, essa é a palavra. Toda vez que a gente via, e eu acho que ela quer mamar, e eu também entrei nisso de quanto menos ela mamar, melhor, porque eu tava sentindo muita dor, mas ela precisava mamar. E toda vez que ia chegando a hora de ela mamar, a Mel dormia, todo recém-nascido costuma dormir muito nos primeiros dias, e a Mel dormia muito mesmo. E às vezes ela estava numa sonequinha que já estava, sei lá, umas 3 horas, eu sabia que logo ela iria acordar. Começou a me dar uma ansiedade, assim, uma angústia, porque eu sabia que eu ia sentir dor. Então era todo um processo, eu tinha Rescue aqui em casa, eu tinha inalador de laranja doce, que é ótimo para o puerpério. Então eu começava com o Rescue, com o inalador, respirava fundo, íamos para o quarto só eu e o Vini fazia os exercícios com ela e eu começava a amamentação. Muitas vezes eu tive que morder o braço do Vini, pegar uma toalha para morder, para assim não gritar de dor realmente. E
E foi muito difícil, assim. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? E se a gente pensar, tinham 2 dias de dor e já tinha acontecido tudo isso. Na sexta-feira, a gente foi na fono. Era um processo e eu sou muito grata porque nós temos condições financeiras de contratarmos essas profissionais e nós fomos atendidos muito rápidos, porque uma profissional indicava a outra e elas trabalhavam em conjuntos, a gente chegava, então já sabiam do nosso caso. E a fono fez o laser novamente, porque eu continuava com muita fissura. E ela falou que não via motivo, coisa que a Carol já tinha falado, de eu não amamentar. E novamente ela passou mais uns exercícios, fez taping na Mel, nos ajudou muito, nos acolheu muito. E eu lembro que eu saí com esperanças, mas também pensando, não sei se vai durar muito tempo. No sábado a gente foi na pediatra para fechar com o nosso time de profissionais que nos ajudaram, que nos acolheram. Eu lembro que a pediatra falou bem assim, nossa, 1 semana de vida e vocês já fizeram tudo isso. E era a nossa tentativa de amamentar, assim, era a nossa... que eu não tinha noção antes de ser mãe. Quando a gente se torna mãe, nós, né, a mulher ela é instintivo, é hormonal, você quer fazer o melhor para a sua cria. Eu estava fazendo o melhor que eu podia diante das possibilidades que eu tinha. E que bom, eu tinha muitas possibilidades, eu tinha uma rede de profissionais maravilhosas. Eu tinha lido um livro que eu vou indicar aqui para vocês, O Leite Fraco, vou deixar aqui. O Leite Fraco foi um livro que eu ganhei de uma interagente minha, eu li antes da Mel nascer e me ajudou muito, porque ali eu sabia que a dor não é normal. Tem muitas pessoas que falam, doer é normal, todo mundo sente dor. Não é normal você sentir dor na amamentação. Eu tinha lido esse livro que me ajudou muito e eu tinha a Jana e a Manu, que eram consultoras de amamentação, e que já estavam aqui em casa na terça-feira, que já nos indicaram para odontopediatra, para osteopata. Então, assim, tudo foi fluindo de uma maneira muito boa, que hoje a Mel está com 7 meses, ela mama já, estamos na introdução alimentar, mas uma das perguntas que me fizeram é se eu consegui amamentar durante os 6 meses com exclusividade do leite materno. E sim, eu consegui. Eu tinha bastante leite, foi outra pergunta que me fizeram. Eu acredito que por causa, claro, ter vivido o trabalho de parto, ter tido pele a pele, e porque eu cheguei em casa, não sei se isso ajudou ou não, mas eu bebia muita água. A gente sente mais sede, mas eu bebia bastante água de coco, e eu tinha uma suplementação da minha nutricionista para isso. E me perguntaram também se era livre demanda. Nas primeiras semanas eu confesso que eu só amamentava quando realmente tinha que amamentar. Tamanha era a minha dor, o meu sofrimento. E depois que passa, que realmente não sente dor e que você começa até a sentir um prazer em amamentar, e foi livre demanda mesmo. E continua sendo, só que a Mel, eu já estou atendendo em consultório e a Mel está comendo muito bem, então as mamadas elas diminuíram muito, muito mesmo. Estou contando tudo isso porque, para dizer que a minha história é mais uma história de perrengue de amamentação. Eu acredito que eu conheço 2 pessoas que tudo fluiu como se fosse instinto, e mais uma crença que a gente tem, que é instintivo, e a amamentação não é instintiva. Nós temos que aprender, nós, mãe e bebê, a questão da amamentação. Eu só queria deixar meu relato para dizer, você que é puérpera ou você que é uma recém-mãe nascida não. Que vai ser, né? Uma recém-mãe, sei lá. É uma puérpera. É porque a puérpera já tá... exato.
Você que é... Eu só queria deixar esse relato porque para você que está grávida, para você que é puérpera, para dizer que você vai fazer o melhor para o seu bebê. Isso é incontestável, isso é uma certeza. Sempre o melhor para o seu bebê. Mas esteja muito atenta à sua saúde mental, porque só você vai saber dos seus limites. Então converse antes com o seu parceiro, com a sua parceira, com os seus familiares. Eu nem falei aqui, mas eu tive uma rede de apoio, meus pais estavam aqui maravilhosos, em nenhum momento eles falaram ou para eu desistir, ou para eu dar fórmula, ou é assim mesmo, dói. Não, eles simplesmente sentavam ao meu lado e me apoiavam em tudo que eu precisava. Assim, a minha mãe sentiu muita dor durante a amamentação dela também, minha e da minha irmã. E assim, informação, rede de apoio, rede de profissionais, muita clareza, e isso tudo ajuda muito no processo. Mas o recado que eu queria dar é: estudem muito, muito, muito antes de ter o bebê. Mesmo que você esteja na segunda gestação, vai ser totalmente diferente. E tenham uma consultora de amamentação. Se vocês puderem investir nisso, ótimo. Alguém para, quando você chegar em casa, já está ali te ajudando, para saber se a pega está certa, para saber se o bebê está mamando efetivamente, para saber se o que você pode melhorar em todo o processo. Eu contei isso para dizer, foi o mais difícil, sem dúvidas, e talvez tudo que veio depois tenha sido leve no puerpério todo, porque a amamentação foi essa parte, né, densa mesmo, assim, pesada, que durou o peso, assim, uma semana. Mas na hora que você tá vivendo aquilo, parece que nunca acaba. E a dor começou a diminuir, mas eu só consegui amamentar em público, fora de casa, eu já tinha 1 mês. Que era aquela coisa, eu sei que eu vou amamentar e eu não vou fazer uma careta de dor. Eu sei que eu vou amamentar e eu vou estar bem com isso. Eu sei que eu estou à vontade. Foi um processo. Eu tive que ter paciência, confiança em quem estava comigo. E é isso, gente. Tá? No próximo vídeo eu venho responder as perguntas de vocês sobre puerpério. Um beijo e até semana que vem.